Isso aconteceu há 15 anos, quando eu tinha 19 anos. Na época, eu trabalhava em navios de carga, e esta era minha terceira viagem ao mar. O navio tinha cerca de 30 anos quando eu estava a bordo, o que não parece muito velho, mas é bastante antigo para um navio. A embarcação já tinha passado por algumas reformas quando eu entrei, e não vou mencionar o nome do navio, pois estarei identificando pessoas por cargos, o que poderia levar à identificação delas por qualquer pessoa que trabalhe em um trabalho semelhante. Você saberá como é ser o jovem, relativamente novo, em uma equipe composta apenas por homens, onde as pessoas viveram e trabalharam juntas por meses ou até anos. Essencialmente, você se sente como um outsider e precisa provar seu valor. Além disso, pode esperar ser alvo de muitas brincadeiras práticas. Então, você pode imaginar quando entrei neste navio e os caras estavam todos falando sobre um fantasma a bordo. Eu estava tipo, claro, o que quer que seja. Eles me perguntaram se eu acreditava em fantasmas, e eu disse que não, o que na verdade foi uma mentira, pois eu já tinha experimentado coisas antes, como postei anteriormente. De qualquer forma, eles apenas disseram algo como você acreditará em breve, e eu apenas ri. Acho que eu tinha estado a bordo por cerca de uma semana quando ouvi a primeira batida alta na porta da cabine. Eu tinha minha própria cabine, mas era pequena e ficava no meio do alojamento, sem vigia. Abri a porta, e não havia ninguém lá. Eu definitivamente pensei que estava sendo alvo de uma pegadinha. Isso começou a acontecer regularmente, em vários momentos, muitas vezes me acordando enquanto eu dormia com 3 batidas altas. Toda vez que eu tentava pular e abrir a porta o mais rápido possível para pegar a pessoa, mas eu nunca vi ninguém, nem ouvi alguém correndo para longe. Minha cabine estava mais ou menos no meio do corredor, eu diria cerca de 20 metros de comprimento, então a pessoa teria que correr 10 metros para dobrar uma esquina. Algumas vezes, eu sentia que tinha aberto a porta rápido o suficiente para ter visto a pessoa, e isso me fez pensar que talvez fosse alguém em uma cabine vizinha. Perguntei quem estava nas cabines ao lado da minha. Havia um cara mais velho em uma cabine que tinha cerca de 60 anos, e eu nunca o tinha visto se mover rápido o suficiente. As outras estavam vazias, o que é comum em navios mais antigos, pois eram construídos para abrigar mais tripulantes, mas os navios navegam com menos e menos tripulantes nos dias de hoje. As batidas continuaram até que, um dia, eu estava no guarda-roupa pendurando minha camisa às 2 da manhã, literalmente ao lado da porta da cabine, quando bateram. Eu abri tão rápido que deveria ter ficado cara a cara com a pessoa, mas o corredor estava vazio. Foi quando percebi que havia algo mais acontecendo. Depois disso, comecei a prestar mais atenção ao que as outras pessoas estavam dizendo e também à sensação opressiva a bordo. Eu tinha estado em 2 navios anteriormente e naveguei em mais 4 depois deste, e nenhum tinha uma atmosfera como aquela. As coisas pioraram depois disso. Uma das minhas tarefas à noite era fazer rondas no navio para garantir que a carga estivesse segura e não houvesse problemas. Eu levava um rádio comigo para poder comunicar com a ponte se necessário. Às vezes, o rádio emitia estática alta sem motivo, e se eu perguntasse ao oficial na ponte se eles disseram algo, eles voltavam claro e diziam que não, e não havia estática para eles. Isso acontecia com vários rádios, então não era um rádio defeituoso. Um dia, durante minhas rondas, eu estava na lavanderia às 2 da manhã fazendo verificações, e um alarme soou. Eu me virei para ver a porta estanque se fechando atrás de mim. Eu rádio para a ponte e pergunto se estão fechando, o que seria incomum, já que só são operadas em testes e emergências. O segundo oficial disse que em seu console estava mostrando que estava aberta, mas a porta fechou completamente. Ele me instrui a tentar anular manualmente, pois ele não pode fazer isso da ponte, já que ainda mostra como aberta. Usei a alavanca para anular e abrir a porta. Rádio para informar o segundo oficial, e ele diz que fará com que os engenheiros a examinem. Continuo com minhas rondas, e ao me aproximar da próxima porta, o alarme soa e ela começa a fechar. Rádio para os oficiais, e ele diz que não está fazendo nada, e que terei que anular novamente. Desta vez, consegui abrir, e assim que estava totalmente aberta, começou a fechar novamente. Eu olhei em volta, e a outra porta também estava fechando agora.
Neste ponto, eu estava sendo trancado na lavanderia, e tive uma sensação de iminente desastre. Foi quando as luzes começaram a piscar, e a estática explodiu pelo rádio. Pulei pela porta se fechando, realmente uma má ideia, pois elas podem te esmagar, e saí de lá. Teoricamente, isso poderia ser uma coincidência de sistemas falhando ou alguém pregando peças, já que as portas podem ser controladas da ponte. No entanto, não é algo que alguém faria como uma brincadeira, já que poderia machucar gravemente. Além disso, quando a porta começou a fechar, ninguém saberia que eu estava lá. Era só eu, o segundo oficial e um engenheiro acordado naquele momento, e não havia câmeras. Eles fizeram um teste completo nas portas estanques no dia seguinte e não encontraram falhas. Devo mencionar que as portas estanques são controladas por um sistema independente, então, se uma falhar, todas não falharão, o que significa que duas portas experimentarem falhas simultaneamente seria altamente improvável, para dizer o mínimo. Depois disso, nunca mais entrei na lavanderia sozinho. Em uma noite, durante minhas rondas noturnas habituais, relatei de volta à ponte quando terminei. Quando cheguei lá, o segundo oficial estava pálido e tremendo. Ele segurava uma xícara de chá que estava se mexendo tanto por causa do quanto sua mão estava tremendo. Perguntei se ele estava bem, e mal conseguia falar. Finalmente, ele conseguiu me dizer que estava sentado na frente da tela do radar 5 minutos antes, quando ouviu eu voltar para a ponte. Ele perguntou se estava tudo bem, e eu não respondi. Ele olhou por cima do ombro para trás de mim, mas, em vez de mim, havia um cara mais velho, pálido e de olhos arregalados, olhando para ele a apenas um braço de distância. Ele literalmente caiu da cadeira, e o velho desapareceu diante de seus olhos. Ele disse que o pior foi a expressão de malícia no rosto do velho. O segundo oficial estava chorando enquanto me contava isso, e ele era um cara bem resistente. A pior experiência foi na minha cabine. Eu estava a bordo talvez há 3 meses naquele ponto e tinha aceitado que estava preso neste navio estranho. Acho que algum medo tinha desaparecido, já que você se acostuma a estar em alerta o tempo todo. Eu ignorei as batidas na minha porta nesse ponto, pode até ter parado, não me recordo. Certo dia, à noite, fui para a cama, li por um tempo e apaguei a luz assim que a apaguei. Acho que vi uma figura em pé sobre a cama, mas estava praticamente escuro, então não consegui ver nenhum detalhe. Depois de pular inicialmente, me repreendi por ser bobo e assumi que eram apenas meus olhos se ajustando. Então, a figura se senta na cama, esmagando minhas pernas e virando a cabeça na minha direção. Posso ouvir você gritando paralisia do sono para mim agora, mas posso dizer que não era isso. Eu podia mover meus braços e parte superior do corpo muito bem e mexer os pés, mas minhas canelas estavam presas pelo peso de algo. Eu estava puxando freneticamente o edredom para tentar desalojar a coisa e libertar minhas pernas, mas era impossível. Tentei alcançar o interruptor de luz, mas estava a alguns centímetros de distância. Comecei a socar no espaço onde a coisa deveria estar sentada, mas minhas mãos não atingiram nada. Comecei a gritar repetidamente, e eventualmente a figura se levantou, e eu pude mover as pernas. Acionei a luz, e não havia nada lá. Depois disso, não conseguia dormir sem grandes quantidades de álcool e uma luz noturna. Mesmo por um tempo depois de deixar o navio, o que, como você pode imaginar, não era ideal para conquistar garotas na casa dos 20 anos. Ei, quer vir para cá e ficar? Desculpe-me enquanto perco minha mente, bebo e ligo minha luz noturna. Várias outras coisas aconteceram depois disso, mas este post já está bastante longo, então vou pular para a última grande coisa com várias testemunhas. Quando estava a bordo desse navio por cerca de 5 meses, eu e a vigia noturna estávamos no bar da tripulação após o término de nosso turno, provavelmente às 4 da manhã. Eu estava prestes a começar minha rotina de beber até desmaiar. Não me importava se um fantasma sentasse em cima de mim ou qualquer coisa do tipo. Estávamos falando sobre algumas coisas estranhas que tínhamos visto a bordo. Era eu, o segundo oficial, o segundo engenheiro e um mecânico. Enquanto estávamos falando, um dos caras olha para o bar e diz, com a boca aberta em um voo. Olhamos todos para onde ele estava olhando, e um aspirador de pó flutuava a cerca de 2 metros do chão com seu estúpido rosto sorridente olhando para nós.
O segundo oficial disse algo como "vá embora" de maneira incrédula, e o aspirador foi jogado alguns metros para a esquerda, em vez de apenas ser deixado no chão. Aquilo foi, de longe, a experiência mais aterrorizante que tivemos como grupo. Nunca experimentei nada tão tangível como o que vivi a bordo daquele navio, e espero do fundo do coração nunca mais vivenciar algo assim novamente. De 1993 a 1998, todo verão eu participava de um acampamento cristão para jovens meninas. O acampamento durava 4 dias e 3 noites, com cerca de 200 meninas participando. Ficava a uma distância de 1h30 a 2 horas de carro de nossas casas. Algumas áreas de acampamento eram apenas para barracas, outras tinham cabanas em formato de rá, e pelo menos uma delas tinha casas longas. O acampamento chamava-se Insigrente, e você pode procurar online para ver fotos dessas diferentes áreas de acampamento. Era um acampamento muito seguro e nos divertíamos muito a cada ano. Nas noites, contávamos histórias assustadoras, coisas bem típicas para acampamentos juvenis. Na última noite do acampamento, em 1996, eu tinha 15 anos na época. Várias de nós, meninas, estávamos no nível superior da nossa casa longa. Já era hora de dormir, então contávamos histórias assustadoras em silêncio. Eu contei algumas, uma delas com a ajuda de uma amiga que chamarei de Lily. Não me lembro das histórias específicas daquela noite, apenas coisas típicas, como ganchos pendurados nas portas dos carros. Depois de algumas horas de histórias assustadoras, outra pessoa estava falando, e eu estava ficando muito cansada, mal conseguindo manter os olhos abertos. Então algumas meninas me pediram para contar mais uma história. Comecei a contar uma história, inventando conforme ia. Era uma noite escura, na floresta não muito longe daqui, um começo típico. De repente, percebo que acordo deitado de costas. Conforme vou despertando, percebo que ainda estou falando, mas, ao tomar consciência de minha própria fala, não consigo lembrar o que estava dizendo ou tentando dizer. Eu estava completamente acordada naquele momento. Terminei dizendo algo como "todos morreram", fim. Olhei ao redor para as meninas, que estavam todas me encarando, olhos arregalados. Algumas estavam chorando silenciosamente, com a boca aberta de horror e lágrimas escorrendo pelos rostos. Minha amiga Lily sussurrou: "Essa foi a coisa mais arrepiante que já ouvi." As meninas que não estavam chorando assentiram em concordância. Eu disse que estava cansada e que todas deveríamos ir para a cama. Enquanto as outras meninas se afastavam para seus sacos de dormir, perguntei a Lily e a outra menina, que chamarei de Sarah, o que eu tinha dito. Confessei a elas que tinha adormecido e não conseguia lembrar de nada. Lily e Sarah trocaram olhares, e Lily pausou antes de dizer que isso só piorava as coisas. Sarah concordou, dizendo que não queria recontar porque era assustador demais. Neste ponto, se fossem apenas Lily e uma ou duas outras meninas daquele grupo, eu teria pensado que perceberam que eu estava dormindo e estavam apenas brincando comigo. Mas Sarah era e ainda é uma pessoa muito séria, sem muito senso de humor e não gostava de brincadeiras, mesmo as inocentes. Eu era quase excessivamente honesta na época. Fui dormir me sentindo perturbada, mas exausta. Algumas horas depois, fui acordada por uma das líderes adultas do acampamento. Ela me disse para pegar minhas coisas e segui-la. Sonolenta e desajeitadamente, carreguei minhas coisas pela escada e a segui para fora, onde outras líderes do acampamento estavam ao lado de uma barraca. Elas me disseram para colocar minhas coisas lá dentro e depois conversar com elas dentro da barraca. Dentro da barraca, estavam duas das meninas mais jovens, de 12 ou 13 anos, que tinham ouvido as histórias assustadoras e estavam chorando quando acordei. Elas não queriam olhar para mim, apenas ficavam lá soluçando. Quando saí para conversar com as líderes, elas explicaram que Lily apareceu em sua barraca com as duas meninas chorando. Elas não paravam de chorar e diziam que queriam que seus pais viessem buscá-las. Lily explicou sobre as histórias assustadoras, e que a minha tinha sido a que as fez chorar. As líderes perguntaram o que eu tinha dito. Eu admiti que tinha adormecido e, honestamente, não sabia o que tinha dito. As líderes disseram que Lily se recusou a dizer o que eu disse, e as duas meninas apenas choravam mais.
Quanto mais tentavam falar com elas, mais as meninas choravam. As líderes explicaram que não chamariam e acordariam os pais delas às 3 horas da manhã para dirigir mais de 1 hora apenas por causa de histórias assustadoras. Além disso, estávamos todos indo para casa no dia seguinte. Como castigo por assustar as meninas, as líderes fizeram com que eu dormisse na barraca com elas, enquanto elas dormiam na casa longa. As meninas choraram por um tempo, e todos nós acabamos adormecendo. Quando acordei de manhã, as duas já haviam saído da barraca. Até hoje, não faço ideia de que história assustadora contei. Ninguém que estava lá nunca quis me contar os detalhes. Vários anos depois, Lily me disse que teria pesadelos aleatórios por causa disso. As únicas informações que obtive foram que minha voz soava como de costume, meus olhos permaneceram fechados na maior parte da história, o que as deixou mais apavoradas, e a história era coerente e fazia sentido até o final, quando terminei falando de maneira sem graça. Se fosse apenas Lily e algumas das outras meninas menos sérias, eu teria pensado que estavam apenas brincando comigo. No entanto, Sarah e a maioria das outras meninas que estavam lá, incluindo aquela que chorou a maior parte da noite, serem parte de uma brincadeira comigo simplesmente não parece provável. História 13. Meu marido, nosso filho e eu nos mudamos para esta casa geminada por volta de fevereiro deste ano. São 3 andares, sem contar o porão. O segundo andar tem o quarto principal e, em seguida, um espaço de escritório muito pequeno. No quarto pequeno, há uma escada que leva a um terceiro quarto tipo loft no terceiro andar. Acabamos dividindo o quarto do meu filho entre o quarto pequeno e o terceiro andar, então o terceiro andar é mais uma sala de brinquedos, enquanto o armário, a comoda, etc., ficam no quarto pequeno. Ele tem terríveis terrores noturnos desde os 6 meses de idade, e acabou de completar 3 anos, então ele ainda dorme conosco na maioria das noites. A cama dele não caberia no quarto pequeno, então está no terceiro andar. Nenhum de nós gosta desta casa, é uma propriedade razoável, mas parece pouco acolhedora. Não sei como mais descrever, mas simplesmente não gostamos da casa. Não tem um layout aberto e parece fechada e fria. Meu marido trabalha fora durante a semana e geralmente só está em casa nos fins de semana, então sou eu aqui sozinha com nosso filho e nosso cachorro, nosso único animal de estimação, além dos peixes. Temos ele há 7 anos, e ele é muito bem comportado. Eu me sinto muito inquieta aqui à noite durante a semana e faço com que meu cachorro e meu filho fiquem bem perto. Já aconteceram algumas coisas estranhas, como ouvir passos correndo pelo terceiro andar, mas a casa à esquerda está vazia, e a da direita nem sequer tem um terceiro andar como nós, são 4 casas geminadas, e apenas as do meio têm um terceiro andar. Meu filho e meu cachorro têm muito medo do porão, onde temos uma lavadora e secadora não terminados. Meu cachorro nunca desceu lá, ele nunca esteve no porão. Quando faço a lavanderia, ele fica no topo das escadas e espera por mim. Já tentamos várias vezes fazê-lo descer depois de rolar em um animal morto ou ficar coberto de lama e precisar ser limpo, mas as guloseimas não são boas o suficiente, e tentamos carregá-lo, mas ele se mexe tanto que nem mesmo meu marido conseguiu carregá-lo com segurança. Ele pesa 70 quilos. Meu filho teve atraso na fala e passou por terapia da fala, que se formou recentemente, mas sua fala realmente deslanchou desde que nos mudamos. Um dia, enquanto eu descia para lavar roupa e o levava comigo, quando chegamos ao porão, ele disse, "Mamãe, o que é aquilo?", enquanto apontava para o teto do quarto e fazia um movimento estranho. Perguntei o que ele queria dizer, e ele disse, "Aquelas pessoas voando." Na época, isso era muita fala para ele, e geralmente, ele só dizia uma palavra ou talvez 2 por vez. Isso me deixou bastante assustada. Mais recentemente, quando ele não está tendo terrores noturnos, ele fala dormindo como louco, e pelo menos 1 ou 2 vezes por semana ele se senta direito e aponta para o teto ou o canto do quarto, sempre para cima, nunca para o chão ou sofá, e diz, "Mamãe, quem é aquilo?" ou "A mamãe, o que é isso?" Repete a pergunta várias vezes e eventualmente começa a chorar enquanto eu digo a ele que está apenas sonhando e não há nada lá. Nunca vejo nada, mas é o suficiente para me assustar, especialmente à noite quando estamos sozinhos.
Basicamente, estou tentando dizer que tivemos algumas coisas estranhas acontecendo, mas nada que não possa ser explicado, o que me leva ao ponto deste post e a pequena parte do segundo andar do quarto do meu filho. Eu guardo suas roupas sujas em um cesto Batman de pano pesado. Logo depois de nos mudarmos, notei que suas roupas sempre estavam espalhadas pelo chão ao redor. Eu as pegava e as jogava de volta, mas da próxima vez que eu subia, elas estavam de volta no chão. Não pensei muito nisso nos primeiros meses, era apenas irritante. Pensei que meu filho estava fazendo isso no início, mas ele raramente está no segundo andar sem mim. Ele é como minha pequena sombra e me segue por toda parte. Comecei a prestar mais atenção e fazia questão de colocar as roupas de volta antes de sairmos de casa para algum lugar, e mesmo assim, ninguém estaria em casa, mas as roupas estariam fora. Nesse ponto, decidi que, se não era meu filho, era o cachorro que estava fazendo isso. Eu verificava as roupas para garantir que ele não as estivesse mastigando ou algo assim, mas nunca tinham marcas de dentes ou saliva, e sempre estavam do lado de fora do cesto, não como se ele estivesse arrastando-as para a cama ou canil. Ele sempre teve acesso ao cesto na casa anterior, mas isso nunca aconteceu lá. Além disso, acho que nunca o vi, na verdade, no quarto do meu filho. Ele fica na minha cama, na cama dele, na cozinha, do lado de fora ou no canil, onde quer que os cachorros costumem ficar. Depois disso, não prestei muita atenção até recentemente, quando meu marido mencionou isso para mim. Ele começou a notar por conta própria, mesmo estando aqui apenas nos fins de semana. Na semana passada, ele perguntou se eu era a pessoa que mexia no cesto do nosso filho e deixava as roupas no chão. Eu contei a ele que isso estava acontecendo há muito tempo e que eu achava que era o cachorro. Decidimos começar a fechar a porta do quarto do nosso filho quando não estamos lá, apenas para ver o que acontece. Já se passou uma semana agora. Da primeira vez que aconteceu com a porta fechada, pensei que talvez o cachorro tivesse feito isso de alguma forma antes de eu fechar a porta, mas continuou acontecendo. Meu marido tirou folga hoje para uma consulta médica, e esta noite decidimos fazer algumas compras. Ao sairmos, ambos checamos o quarto, fechamos a porta juntos e saímos de casa juntos para que nenhum de nós pudesse culpar o outro por desorientação. Além disso, trancamos o cachorro na cozinha, apenas para garantir. Quando voltamos, subimos as escadas, e juro que todas as roupas foram arrancadas do cesto, e o cesto estava deitado. Parecia que um rolo compressor passou por cima de tudo. A porta estava fechada, e eu sei que não havia ninguém em casa, e não havia como ser o cachorro. É estranho. Que tipo de fantasma assombra alguém fazendo bagunça em um cesto? É apenas tão aleatório. A porta que fechamos é a única entrada para a parte da casa, e não temos sótão ou espaço rastejante. Todo o espaço adicional foi transformado no quarto do terceiro andar, então não é como se tivéssemos alguém morando no sótão ou algo assim. Nosso senhorio nos disse há muito tempo que as pessoas que moravam aqui antes de nós eram um jovem casal com um recém-nascido, e eles se mudaram porque compraram a primeira casa deles. Nada estranho. Suponho que os vizinhos tenham dito antes que eles eram uma família normal e simpática, então não há nada assustador que tenha acontecido na propriedade, a menos que tenha acontecido antes de eles morarem lá. Estou bastante perplexa aqui. Sinto que isso é quase como um erro no tipo de coisa da Matrix. Enquanto eu crescia, decidi arranjar um emprego no supermercado local. Não foi difícil consegui-lo, já que minha mãe era amiga do dono. No primeiro dia do meu novo trabalho, minha chefe mencionou que o supermercado era assombrado. Ela me contou sobre um fantasma chamado Henry. Aparentemente, quando ela começou a ver Henry, ele era um homem alto de sobretudo marrom. Ela o via passando pela parte de trás da loja de vez em quando, e as pessoas até vinham perguntar onde o homem de sobretudo marrom estava. Minha chefe também disse que com o tempo, Henry se tornou apenas uma sombra negra que corria pela parte de trás da loja. No início, pensei que minha chefe estava apenas tentando me assustar por eu ser jovem, mas depois de algumas semanas trabalhando lá, comecei a ver e ouvir coisas. A primeira vez que eu vi algo, estava completamente sozinho, já que minha chefe frequentemente me deixava sozinho na loja. Eu sabia que não havia ninguém na loja além de mim.
Estava sentado atrás do caixa quando ouvi uma porta de freezer fechar e passos. Isso acontecia com frequência, quase todos os dias. Nunca vi acontecer, então não descartei a possibilidade de ser um ruído dos freezers, mas parecia claramente passos. Houve ocasiões em que vi uma sombra negra se mover na parte de trás da loja, mas achava que podiam ser meus olhos me enganando. Uma coisa estranha que acontecia era que, às vezes, o pão estaria no chão quando chegávamos para trabalhar. Isso pode parecer normal para outra pessoa, mas tínhamos grades de metal de 2 polegadas na frente do pão, então não poderia simplesmente cair. Essas não eram experiências muito loucas, mas só aconteciam na metade direita da loja. Perguntei ao meu avô sobre isso, e ele disse que a loja costumava ser 2 lojas separadas por uma parede, então fazia sentido. A parte com atividade também era uma mercearia. Alguns anos depois de trabalhar lá, minha chefe construiu uma nova loja muito perto da antiga, usando quase tudo retirado da loja antiga. Tive que voltar várias vezes antes que fosse demolida e sempre ouvia passos e batidas altas ao pegar caixas conforme solicitado pela minha chefe. Depois que nos estabelecemos na nova loja, parecia que nunca tínhamos saído da antiga. Ainda ouvia portas de freezer se abrindo e passos, principalmente pouco antes do fechamento. Eu esperava alguém vir ao caixa para pagar, mas muitas vezes tinha que percorrer toda a loja antes de poder fechar para garantir que ninguém ainda estivesse lá. Também tive muitas vezes em que ouvi algo cair, fui verificar, e lá estava um pão do outro lado do corredor, assim como na loja antiga. A única diferença é que na loja antiga, os corredores tinham cerca de 3 pés de largura, mas na nova loja tinham 6 pés de largura, então eu sabia que não era algo normal. A única coisa que parecia ter mudado era que não havia mais a figura de sombra correndo. Perguntei a novos donos ao longo dos anos, e eles ainda vivenciavam coisas estranhas, especialmente o pão caindo da prateleira, o que é simplesmente estranho. Alguém deve simplesmente não gostar de pão. História 15. Durante o tempo em que se passou minha história, que foi há apenas uns 3 meses, eu estava morando na Alemanha, participando de um exercício militar. Sendo americano, essa era minha primeira vez na Europa e também na Alemanha. Eu adorava estar lá, pois tinha uma grande fascinação pela história de guerra, especialmente a Segunda Guerra Mundial. Isso é importante, pois acredito que possa ter algo a ver com minha ocorrência inexplicável. Fomos enviados para fazer alguns treinamentos no interior da Alemanha, longe de qualquer civilização real, exceto as outras unidades militares que estavam treinando conosco. Nesse ponto específico, já estávamos fora por talvez 3 dias, ainda tínhamos cerca de uma semana pela frente e não estávamos esperando que algo louco acontecesse tão cedo na semana. Foi quando fomos atacados por pessoas que se passavam pelo inimigo. Felizmente para nós, meu pelotão não foi atacado diretamente, pois estávamos longe de todos os outros, fornecendo comunicações para nossa unidade de artilharia. Eu diria que estávamos a alguns quilômetros de distância de qualquer outra pessoa, no topo de uma colina enorme. Dessa forma, nossos sinais de rádio poderiam se estender mais longe e ser mais eficazes. No entanto, ainda precisávamos manter a segurança apenas para garantir. Por acaso, fui o primeiro a assumir o turno de guarda naquela manhã, então peguei a metralhadora e saí do nosso veículo. A colina em que estávamos era enorme e tinha apenas uma verdadeira maneira de abordagem, que era uma trilha de tanques que ia do pé da colina até o topo onde estávamos. No topo da colina, era principalmente plano, mas havia outra colina menor à esquerda da estrada. Basicamente, se você seguisse a estrada até o topo e depois virasse à esquerda cerca de 30 metros, estaria na base dessa outra colina menor. Essa colina menor era o local perfeito para montar um ninho de metralhadora, então foi lá que o coloquei. A colina era impossível de se aproximar por trás de onde eu estava sentado, pois era super íngreme e coberta por arbustos e árvores. Essa vegetação cobria quase toda a parte da colina, deixando apenas uma possível maneira de chegar lá, o caminho que eu estava vigiando. Avance 30 minutos ou algo assim, e o sol está apenas começando a se levantar entre as árvores. Estava tão quieto e pacífico, e eu apenas me sentei em guarda, aproveitando a beleza da Alemanha. Foi quando aconteceu. Ouvi uma voz suave e distinta dizer "Hey", como se estivesse bem ao meu lado. Parecia que alguém estava tentando chamar minha atenção silenciosamente.
Não havia vento soprando, nenhum pássaro cantando, nada. Olhei rapidamente ao redor para garantir que ninguém conseguisse se aproximar silenciosamente de mim, e não havia alma à vista. O resto do meu pelotão estava a 100 metros de distância no veículo, e eu nem podia ouvi-los. Isso me assustou, mas obviamente eu tinha que ficar no meu posto. Fiquei oficialmente desconcertado quando meu sargento tentou se aproximar de mim algumas horas depois, mas o peguei. Ele não percebeu o quão íngreme era a colina e o quanto estava coberta de arbustos, e eu consegui ouvi-lo a 1 milha de distância. Então ele disse que estava feliz por eu estar atento e fazendo a coisa certa. Começamos a conversar e, em seguida, ele me contou o que eu não queria ouvir. Basicamente, ele me disse que a área em que estávamos treinando era um campo de batalha da Segunda Guerra Mundial e que muitos de nossos colegas de nossa unidade irmã morreram por lá porque não tinham apoio de artilharia e os alemães estavam tão bem entrincheirados que não podiam fazer nada. Essa informação, combinada com a descoberta de latas de munição alemães da Segunda Guerra Mundial e cintos de metralhadora na área, me levou a juntar 2 mais 2. Honestamente, não tenho certeza do que pensar sobre isso. Não tenho explicação para por que ouvi essa voz. Acredito no sobrenatural, mas também acredito em explicar as coisas. O problema é que nada se encaixa. Eu não estava cansado, não havia ninguém ao meu redor e não havia outros sons na parte da floresta. Parte de mim quer acreditar e talvez seja o espírito de uma alma perdida da guerra, ou talvez algo mais. De qualquer forma, gostaria da opinião de vocês e talvez algumas respostas para explicar essa ocorrência sinistra. Eu sou assistente gerente na Joe Fabrics, então trabalhei lá por muitas horas durante a semana e passei muito tempo nesta loja no ano passado, pouco antes do ano anterior. Havia uma garota trabalhando conosco, vou chamá-la de G. Ela sempre foi super amigável e nunca pareceu incomodada por muita coisa. Ela era a melhor amiga de alguém que também trabalhava na loja, a quem chamarei de C. Eu nunca cheguei a conhecer G muito bem, mas ainda conheci um pouco. Avançando vários meses, descubro com meu gerente que ela faleceu em um acidente de carro terrível. Ela ficou fora do trabalho por um tempo compreensível, já que sua melhor amiga de, 13 anos, havia acabado de morrer. Agora, avançando alguns meses, descubro que C aparentemente havia conversado com o G. Fiquei super assustado, mas perguntei a ela como. Ela basicamente disse que usou um pêndulo. A melhor maneira que posso descrever isso é como um colar com uma ponta que responde a perguntas de sim ou não enquanto você o segura. Definitivamente, achei interessante. Enquanto C e eu estávamos fechando uma noite, percebemos alguns ruídos estranhos vindo de cima. Lá em cima é basicamente onde guardamos prateleiras e cestas extras. Não pensei muito nisso, mas teve um momento em que desceu apenas o som de alguém andando pela loja, mesmo que tivéssemos acabado de fechar. Procuramos para ver se encontrávamos o cliente, mas não havia ninguém lá. Depois de fecharmos a loja, sentamos do lado de fora. Eu precisava esperar pela minha carona, e ela disse que poderíamos perguntar se há alguém aqui. Ela pegou o pêndulo e começou a fazer perguntas. Eu estava curioso, mas extremamente cético. Parecia estar respondendo perguntas, mas eu simplesmente achava que ela estava movendo isso. Coisas como "você é um fantasma legal", responderiam sim. "Você é alguém que conhecemos", responderia sim. Não achávamos que poderia ser a G na época. Por que ela estaria lá agora? Quando há muitos pequenos assombros, poderia mencionar, mas falarei apenas sobre os que me fizeram ir ao meu gerente ter certeza. Aqui está a coisa, eu nunca trouxe isso à tona para minha chefe. Eu sabia que ela provavelmente desaprovaria, definitivamente discordaria, então senti que estava fazendo tempestade em copo d'água. Coisas como quando eu entrava na loja sozinho de manhã, e quando eu passava pelo vinil do grilo, eu ouvia um movimento e depois um vinil caía do gancho e rolava pelo corredor na minha direção. Isso aconteceu 2 vezes, em 2 manhãs diferentes. Outra vez, eu estava colocando no iHeartRadio, mudando para uma estação que eu gostava, e de repente havia apenas estática no rádio, e eu juro que ouvi uma voz dizendo a "vocês estão ferrados". Nunca tive arrepios tão dolorosos na minha vida. Então, mudei de estação, e a música voltou. A última coisa que colocou o prego no caixão, por assim dizer,
foi quando minha chefe veio até mim. Ela ouviu algumas das histórias engraçadas assombradas e soube de algumas das minhas experiências. Ela estava muito séria e me contou o que aconteceu quando ela abriu de manhã e em outra manhã. A primeira coisa que ela experimentou foi ouvir alguém andando pela loja vindo da sala dos fundos. Ela olhou para os monitores que temos nos fundos e viu alguém andando lentamente pelo corredor de joias. Ela saiu de lá com o telefone na mão para chamar a polícia, ligou para eles e viu que não havia ninguém. Ela foi para a sala dos fundos, olhou para os monitores novamente, e eles ainda estavam lá, apenas parados, perto das joias. Ela acendeu as luzes, e sumiu. Ela descreveu como apenas a cabeça e talvez os ombros de uma sombra quase cinza. A segunda experiência que ela descreveu também foi apenas de manhã. Temos 2 banheiros que ficam bem ao lado da porta da sala dos fundos. São banheiros para uma pessoa, então tem aquelas portas pesadas que fazem um grande barulho ao fechar. Apenas um dos banheiros tem um ventilador que liga quando aberto. Bem, ela estava contando as gavetas quando ouviu o barulho da porta batendo perto da sala dos fundos. Ela sai para verificar e pode ver a luz por baixo da porta e o ventilador funcionando no banheiro. Ela bate na porta, as luzes e o ventilador desligam. Ela abriu a porta, ninguém lá. Ela me disse que estava apenas tremendo e ligou para o marido, contou a ele o que estava acontecendo. Ele veio até mim mais tarde, falando sobre uma manhã em que estava visitando-a na loja. Enquanto ele estava perto dos vinis do grilo e sem ninguém para tocá-los, viu 3 deles começarem a balançar para frente e para trás nos ganchos. Agora, ele acredita em fantasmas e nos disse, a mim e a minha chefe, que tem certeza de que é a G. Ambos ficamos um pouco surpresos. Por que ela assombraria a Joey? Ela trabalhava a meio período, mas ele disse à minha chefe para apenas cumprimentá-la de manhã da próxima vez, deixe-a saber que você vê que ela está aqui, e ela diminuirá todas essas coisas. Minha chefe me contou isso na manhã seguinte. Ela simplesmente entrou, disse oi G, e nada assustador aconteceu para mim, para ela ou para mais alguém que eu saiba. Tentarei manter isso atualizado para informar se eu ou minha chefe ou qualquer outra pessoa experimentar mais alguma coisa. Já vivi experiências assombradas antes, mas esta é tão estranha para mim em uma loja de varejo. Não consigo entender por que ela assombraria Joans. Eu pensei que fosse por causa da amiga C, mas ela já saiu e está trabalhando em outro lugar, e havia especulações de que ela poderia ter estado roubando nos caixas, mas não havia realmente evidências para apoiar todas as alegações. Mesmo assim, ela não assombraria Joans por isso, certo? História 17. A vida já me proporcionou diversos encontros estranhos em minha trajetória. Contudo, o que ocorreu esta noite, na história 7, realmente me intriga. Eu estava em um supermercado, tentando desesperadamente encontrar o banheiro. Eram cerca de 22h30, e o estabelecimento fecharia em 30 minutos. Finalmente, encontrei o banheiro. Eu costumava percorrê-lo à noite para garantir que estivesse ciente do meu entorno. Verifiquei as cabines, todas estavam abertas. Para minha sorte, o banheiro estava completamente vazio, ou pelo menos eu pensava. Sentei-me na cabine mais próxima às pias e à porta, e comecei a fazer o que precisava fazer. De repente, da cabine ao meu lado direito, ouvi uma voz de mulher dizer, com licença, você sabe que horas são? Sua voz era calma, quase triste. Vale ressaltar que não havia ninguém no banheiro quando verifiquei, e estava completamente silencioso. Sem trocadilhos, ignorei e continuei fazendo xixi. Enquanto terminava, ouvi batidas na parede da cabine. Novamente, ouvi a voz dizer, com licença, eu só estava tentando usar o banheiro. Depois de ouvir isso 2 vezes, não pude ignorar mais. Acabei fingindo que estava usando fones de ouvido e me apressei para levantar as calças. Mesmo sendo tarde da noite e quase não havia pessoas na loja, ouvir alguém ao seu lado à noite, quando você verificou todas as cabines, foi assustador, para dizer o mínimo. Eu pensei que poderia ser uma situação suspeita. Ao sair da cabine, ouvi sua voz mais uma vez, dizendo, você sabe que horas são? Decidi responder, dizendo que eram 22h30. Ela agradeceu,
soando muito triste com uma voz bastante monótona. Eu ainda não entendia como alguém poderia ter entrado no banheiro sem que eu percebesse ou ouvisse, considerando quão silencioso estava, e eu estava sozinho quando entrei. No entanto, de alguma forma, havia uma mulher bem ao meu lado, na cabine vazia, sem fazer um único barulho antes de falar. Confuso, olhei para baixo para ver se conseguia ver seus pés, mas não havia nada, nem um pouco acima disso. A porta da cabine também estava entreaberta e não estava trancada. Além de sua pergunta sobre as horas, eu não ouvia absolutamente nada. Em meio ao silêncio absoluto, lavei as mãos rapidamente e saí, mesmo que fosse alguém perturbado, eu não queria ficar por perto para descobrir. 2 semanas atrás, meu marido e eu adotamos o gato chamado Morty. Ele tem 1 ano, é um Tab DSH, e nós o amamos. Também temos um cachorro de 12 anos chamado Milo. A transição tem sido interessante, ligeiramente desafiadora, mas vale a pena. Aprendemos muito, e ele é um gato ótimo. Geralmente, quando vamos para a cama à noite, mantemos ambos os animais no quarto e fechamos a porta, pois não queremos que eles perambulem pela casa durante a noite. A caixa de areia de Morty também fica em nosso banheiro, anexado ao nosso quarto, então isso funciona bem. Meu marido acorda durante a semana por volta das 6 horas para se preparar para o trabalho. Normalmente, Morty dorme durante a noite, mas ele fica agitado quando meu marido se levanta, pois as pessoas estão se movimentando, e ele fica animado. Às vezes, ele nos acorda por volta das 4 horas. Ele faz algumas coisas que nos acordam de vez em quando. Ele mexe nas nossas cortinas no quarto, gosta muito delas por algum motivo, e se esconde atrás delas, arranhando. Ele gosta de ir embaixo da nossa cama, chegando perto de onde nossas cabeças estão, perto da cabeceira, e arranha o colchão. Isso é mais irritante porque conseguimos sentir ele arranhando o colchão. Geralmente, chamamos o nome dele em voz alta, em um tom de repreensão, ou meu marido faz um barulho alto batendo na lateral da estrutura da cama. Isso não machuca nossos gatos, pois ele está apenas batendo na estrutura, é mais uma tática para assustar Morty e esperançosamente afastá-lo de debaixo da cama. Geralmente funciona, e Morty volta para sua pequena árvore onde ele dorme eventualmente. Agora, somos sempre muito diligentes em garantir que ambos os animais estejam no quarto conosco antes de fecharmos a porta à noite. Nosso cachorro dorme na cama conosco, então é fácil saber que ele está lá, mas sempre colocamos os olhos em Morty para garantir que ele também esteja no quarto. Fechamos a porta e depois dormimos. Na noite passada, por volta das 6 horas, Morty estava aprontando. O ouvimos miando um pouco, o que não é anormal, ele mia algumas vezes no meio da noite, o que é aceitável. Ele estava mexendo nas cortinas, e sentimos e ouvimos ele arranhando o colchão. Tentamos chamar pelo nome e bater na estrutura da cama. Ele para, mas continua miando e andando. Meu marido se levanta para pegá-lo, então ele pode colocar mais chá em sua árvore de gato. Ele pega o celular para usar como lanterna, pois dormimos no escuro total. Primeiro, ele verifica embaixo da cama, Morty não está lá. Nosso quarto não é muito grande, mas ele tem um banheiro e um armário anexados, então ele verifica lá e não vê Morty. Enquanto ele está voltando para o quarto, ouvimos Morty miar, e ele direciona a luz para a porta. Vemos a sombra dele embaixo da porta. Ele a abre, Morty entra. Não conseguimos explicar, sentimos ele se movendo pelo quarto, o ouvimos miando no quarto. Eu também devo dizer que Morty é muito vocal quando não gosta de algo. No abrigo onde o adotamos, eles nos disseram que ele foi devolvido 2 vezes porque ele miava demais. Percebemos que Morty gosta de estar perto das pessoas, desde que haja alguém com ele, ele mia muito pouco, apenas ocasionalmente. Colocamos Morty na lavanderia uma vez quando estávamos tentando aspirar, e ele miou sem parar o tempo todo. Se o tivéssemos deixado lá fora durante a noite, ele teria miado sem parar para entrar. Isso não aconteceu. Meu gato literalmente teleportou. Meu nome é Miguel. Sou taxista há mais de 40 anos e continuo dirigindo. Talvez não com o pique da minha juventude, mas continuo, porque francamente não tenho nada para fazer em casa.
Minha esposa morreu há 2 anos com a doença que nos tirou muitos entes queridos. Parece irreal que o tempo tenha passado tão rápido. No entanto, também acredito que todos nós que passamos pela mesma coisa ainda nos lembramos de nossos parentes como se fosse ontem. Como eu gostaria que ela ainda estivesse comigo. Ela também poderia confirmar o que aconteceu conosco naquela noite. Enquanto voltávamos das férias, algo completamente assustador aconteceu conosco, mas sem dúvida salvou nossas vidas. Fomos avisados sobre algo que supostamente começou há vários meses. Para contextualizá-los, direi o seguinte. Como você já sabe, sou taxista e me verá regularmente no local de táxi onde trabalho. Também sou presidente de uma organização interna do nosso bairro, então, como vocês podem imaginar, sou um dos que começaram neste lugar quando as ruas ainda não estavam nem pavimentadas e o bairro estava apenas começando a ser povoado. Já vivi muitas coisas nessa profissão, desde partos, doentes, comerciantes de drogas e tudo mais que você possa imaginar de bom e ruim. Nunca faltarão bêbados que tive que tirar do táxi com algumas pancadas por tentar ser esperto demais. Mas também houve casos que me partiram o coração, que me inunda de tristeza quando me lembro deles. Um dos casos que nunca esquecerei aconteceu muito depois de conhecer Margarida, uma pequena entusiasta que começou a encher de alegria minhas viagens. A conheci numa manhã, enquanto pedia um bolo no quiosque, que normalmente fica a poucos metros da estação de táxi. Enquanto pedia meu café da manhã, observei uma jovem mãe empurrando uma cadeira de rodas, e nela carregava uma menina de pele branca, cabelos lisos na altura dos ombros e um sorriso incomparável. Da minha posição, observei que ela se aproximou da portinha que temos no local, e segundos depois deu alguns passos para chegar ao primeiro táxi que estava na fila, e sim, era o meu. Então pedi ao atendente que se apressasse e colocasse meu café da manhã em uma sacola, para que no final da viagem eu pudesse comer onde quer que aquele destino me levasse. Peguei meu café da manhã e fui até meu táxi para cumprimentar aquelas 2 pessoas que mudariam minha vida. Eu disse olá e imediatamente ofereci minha ajuda àquela mãe para pegar sua filhinha e colocá-la no banco de trás. Abri o porta-malas e dobrei a cadeira de rodas para poder colocá-la no porta-malas e começar nossa jornada. A mulher e eu conversamos um pouco e logo fiz a pergunta de sempre. Aonde vamos? Aquela mulher me pediu para ir ao hospital oncológico. A partir daquele momento senti um balde de água fria no corpo, pois sabia do que se tratava realmente. Esse hospital é conhecido por tratar pessoas com câncer. Tentei não demonstrar a surpresa no rosto e liguei o carro para iniciar nosso caminho. Automaticamente, segundos depois, o rádio começou a transmitir a estação que sempre ouço, e fiquei em silêncio por alguns minutos, procurando uma maneira de iniciar uma conversa com aquela mulher. Não foi necessário dizer uma palavra para iniciar alguma conversa. Margarida perguntou se aquele desenho que estava no meu painel era o Bob Esponja. Sorri e disse a ela que sim, que era o desenho animado preferido dos meus filhos, e ela imediatamente me disse que também adorava. Isso melhorou um pouco o clima e começamos a conversar sobre qual era o episódio favorito dela. O tempo passou enquanto conversávamos até que finalmente chegamos ao hospital. Liguei os pisca-pisca e estacionei por um momento em frente. Abaixei a cadeira de rodas e montei novamente para que sua mãe pudesse empurrá-la e elas pudessem continuar seu caminho. Nos despedimos, mas antes disso, aquela jovem mãe me pediu o número do meu celular ou meu cartão, para que ela pudesse me ligar e buscá-la em sua casa e evitar a caminhada até o ponto de táxi. Dei-lhe o meu número e voltei para o táxi. Liguei meu táxi e comecei o retorno. Enquanto fazia isso, pensava em todas aquelas coisas que a Margarida sentia falta. Brincar no parque, ir à escola, ter amigos e praticamente viver como uma criança normal. Tudo isso me fez engasgar quando comparei com meus pequenos filhos bagunceiros em casa. Sinceramente, foi muito difícil vê-la durante todo o processo. Com o passar dos dias, recebi uma ligação de um número desconhecido e era a Maria, mãe de Margarida, solicitando uma corrida e perguntando se eu me lembrava dela, confirmando que se tratava das idas ao hospital oncológico. Como irei esquecê-las? Eu imediatamente disse a ela que me lembrava dela e anotei seu endereço para que pudesse ir buscá-las para irmos ao hospital novamente. Saí da base de táxis e cheguei na casa dela. Ao fazer isso, percebi que elas já estavam me esperando na porta de sua casa, então estacionei às pressas, abri o porta-malas e repeti a tarefa da cadeira de rodas.
Agora um pouco mais confiante durante a viagem, Maria me contou que felizmente aceitaram Margarida para dar-lhe o tratamento que ela precisava. Até aquele momento, a jovem mãe não se abriu completamente comigo, por isso não me contou o que Margarida tinha, mas de qualquer forma, estávamos avançando. E aos poucos ela me disse que nos veríamos com frequência, pois marcavam consultas toda a semana. Isso foi bom para nós dois. Me ajudou a manter um prato de comida na mesa com as viagens. E por outro lado, eu as carregava regularmente para que Margarida pudesse se curar e com o tempo recuperar a vida. Com o passar dos meses, porém, vi com tristeza as mudanças que o tratamento de Margarida causou nela. Seu corpinho começou a perder peso de forma assustadora. Seu cabelo, sendo o mais lindo que já vi, aos poucos começou a cair. Cada vez que eu a pegava para colocá-la no banco de trás, a sentia mais leve e às vezes ela dormia durante toda a viagem. Ela não era minha filha, mas o que eu estava vivenciando ao lado dela partiu meu coração. Houve uma época em que eu praticamente passava o dia inteiro no hospital, esperando minha amiguinha voltar para meus braços, para poder sentá-la no banco de trás do meu táxi. Se foi difícil e doloroso para mim, não quero imaginar o quão difícil foi para aquela família e quão triste deve ter sido para sua mãe. Quando Margarida saiu do tratamento, em diversas ocasiões a vi fraca, cansada e sem vontade de conversar. Um dia a recebi com um pequeno presente para motivá-la a continuar. Ela me agradeceu com abraços e não esqueço seu lindo sorriso. Lembro que quando as coisas ficaram muito complicadas, Margarida chorou porque não queria mais entrar no hospital oncológico. Ela disse que seus braços doíam e ela não queria mais as agulhas. Foram cenas muito difíceis, não só para a mãe, mas também para mim. Naquela manhã em particular, voltei para o meu táxi e peguei a figura do Bob Esponja que tinha no painel. Tirei, limpei um pouco e entreguei para Margarida. Eu disse a ela que o Bob Esponja a acompanharia lá dentro para que ela pudesse se lembrar de seu desenho animado favorito. Ela olhou para minha mão e sorriu para mim, garantindo que seria a última vez porque não queria mais se sentir mal. Foi assim que ela finalmente deu entrada naquele hospital para receber tratamento. Mas logo, algo que eu não esperava aconteceu. Naquele fim de semana, enquanto dirigia regularmente meu táxi, recebi uma mensagem em meu celular informando que ela havia morrido. Isso me deixou paralisado e imediatamente senti uma força ou pressão no peito com a notícia que tinha acabado de receber. Assim que deixei meu passageiro no seu destino, peguei meu celular e respondi aquela mensagem que sinceramente me deixou sem palavras. Com dor no peito perguntei se haveria funeral ou missa de despedida da menininha, e Maria respondeu que sim, e que gostaria que eu fosse, que ela me esperaria no final do dia em sua casa onde realizaria o funeral. Aquele dia foi sem dúvida difícil para todos. Depois de tanto esforço, tanta vontade e apoio que lhe demos, o seu corpinho já não resistia. Da melhor maneira que pude, liguei para minha esposa e disse-lhe que a menina havia partido. Que ela deveria deixar nossos filhos com minha sogra e que ela deveria se preparar para uma longa noite, porque acompanharíamos Maria em sua dor. Chegamos por volta das 8 da noite e já havia muita gente naquela casa. Passamos e, sem dizer mais nada, abracei Maria enquanto pelo canto do olho via a silhueta do caixão de Margarida. Eu não queria vê-la naquela situação, então esperei muito tempo para me despedir dela. Francamente, fiz isso só no outro dia. E foi então que meu coração se partiu em dois ao me aproximar do caixão branco. Através do vidro pude ver o rostinho dela, abatida por tudo que já havia passado. Mas a imagem que não consigo esquecer é observar que nas mãozinhas ela tinha a figura do Bob Esponja que lhe dei pouco antes de ela entrar para o último tratamento. Isso foi algo que me quebrou instantaneamente e não consegui conter meus sentimentos naquele momento. Me despedi com aquela imagem e toquei o caixão com o carinho que passei a sentir por ela. Semanas depois começaram a acontecer coisas que até hoje não consigo explicar, mas posso compartilhar. Sempre pensei que todas as coisas estão infectadas pela nossa energia, seja ela boa ou má, e a pessoa que nos ajudou afirmou isso. Cerca de um mês depois, comecei a me sentir um pouco cansado. Atribuí isso ao fato de que eu realmente passo muito tempo trabalhando e às vezes os serviços de táxi aumentam. Foi isso que pensei que estava acontecendo comigo, mas não estava. É costume meu acordar cedo, aquecer o carro alguns minutos antes de ir trabalhar. Então, sem problemas, repeti a rotina do dia.
Fiz algumas viagens e de repente a noite me surpreendeu. Peguei um trecho da rodovia que liga o Lago Horizonte ao Lago Talica para encurtar o tempo e voltar à base. Pacientemente esperava pela última viagem ou voltar para casa dependendo de como me sentisse. Como é comum nas rodovias, sempre tem alguém tentando te pressionar para ir mais rápido. E naquela noite eu ganhei um desses, mas a verdade é que não me importei muito e continuei meu caminho embora de vez em quando suas luzes machucassem um pouco meus olhos. E foi numa dessas ocasiões em que, ao me virar inconscientemente, pude ver um corpo que estava no banco de trás. Essa silhueta era muito parecida com a de Margarida. Tentei manter a compostura, mas meu coração começou a bater muito forte. Pensava sem parar como aquilo foi possível. Pelo que senti e pensei, tínhamos terminado bem. Olhei para frente e quase imediatamente olhei para trás novamente, mas não havia nada. Abri um pouco a janela do táxi para tomar um pouco de ar e não voltei para a base. Fui direto para casa. Enquanto minha esposa me servia o jantar, contei a ela o que havia acontecido comigo. Os pelos de seus braços se arrepiaram. A morte daquela menina era recente, fazia cerca de um mês. Tentei me enganar dizendo que possivelmente foi o carinho que tinha por ela. E talvez meu inconsciente estivesse pregando uma peça muito ruim. Porém, as coisas não parariam por aí. Quando compartilhei isso com um colega taxista, ele me disse que às vezes fragmentos das pessoas demoram pouco para ir embora. Elas vagam por seus últimos lugares não com a intenção de assustar as pessoas, mas sim para se localizarem e descobrirem que estão mortas. De qualquer forma, você vai entender que isso foi realmente assustador para mim. Algo anormal e completamente assustador. Principalmente quando se trata de alguém que acabou de morrer, alguém que era muito querida. A segunda vez que Margarida me assustou foi em casa. Como já vos disse, tenho 2 filhos. E normalmente os mais pequenos deixam os brinquedos por todo o lado. Naquela manhã, antes de abrir o portão para tirar o carro, enquanto caminhava até a porta do táxi, vi que jogaram a bola azul de um dos meus filhos. Aquela bola quicou levemente para onde uma bicicleta estava pendurada na parede, mas isso não foi a coisa mais chocante. Segundos depois, quando eu estava tentando pensar que talvez fosse uma rajada de vento, algo ou alguém impossível de ver, levantou a bola novamente para jogá-la na direção de onde eu estava. Isso fez meu sangue gelar às 5 da manhã daquele dia. Um colega me contou que naquela manhã cheguei ao trabalho bastante pálido, e não foi à toa, mas não contei nada a ele. A verdade é que fiquei o dia todo pensando em como ou por que isso estava acontecendo comigo. Ao voltar para casa e após tomar banho, enquanto comia, comentei o novo acontecimento para minha esposa. Ela imediatamente disse que não era mais normal e que precisávamos de ajuda. Eu disse a ela que não era grande coisa, porque repeti o que meu companheiro havia me contado sobre como eles demoravam para ir embora. Mas algum tempo depois me arrependi de não ter procurado ajuda. Cerca de 15 dias se passaram quando, de manhã cedo, comecei a ter pesadelos. Neles, Margarida estava como sempre no banco de trás e cantava uma música que não reconheço. No meu sonho, senti que aquela melodia era muito triste, mas o que realmente começou a me assustar foi que a voz de Margarida, aos poucos, mudava para uma voz grossa e envelhecida, com eco e que continuava cantando enquanto ria. Isso certamente me acordou e foi quando olhei para o lado e pude ver a silhueta de Margarida parada na beira da minha cama. Gritei tão alto que acordei todos na casa. Assustada, minha esposa me perguntou o que estava acontecendo comigo. Ela acendeu a luz da cômoda e aquela sombra desapareceu. Acho que minha esposa começou a pensar que eu estava louco. Mas assim que amanheceu, fomos a um curandeiro. Foi lá que finalmente soube o que estava acontecendo. Supostamente Margarida não sabia que estava morta e, aproveitando que seu espírito poderia fazer o que não poderia em vida, ela tentou brincar e me acompanhar em meu percurso. Ela me visitou em meus sonhos, mas não só isso. Havia um espírito sombrio que queria tomar o seu lugar. É por isso que sua voz mudava para aquele som diabólico. Meu cansaço era porque ela estava apegada a mim e tirava minha energia para poder realizar suas manifestações ou atos de presença. Foi isso que aquele curandeiro nos disse naquela manhã. Ele pegou algumas velas, uma garrafa de álcool e desenhou uma cruz no chão. Então ele começou a explicar a Margarida que ela precisava ir até Deus.
Sinceramente, pensei que ele só queria pegar nosso dinheiro ou que era tudo mentira. Mas tudo isso mudou quando acendi o fogo, comecei a sentir o perfume que Margarida sempre usava. Imediatamente senti um nó na garganta e sabia perfeitamente que ela também estava naquele lugar. O ritual terminou e o curandeiro disse que o espírito de Margarida havia ido para a luz. Pagamos e saímos daquele lugar. Fui deixar minha esposa em casa e voltei ao ponto de táxi para continuar meu dia. Daquele momento em diante, nunca mais vi Margarida no meu táxi ou em casa, mas tivemos um último encontro que salvou minha vida. Estávamos voltando de Nuevo León, mais precisamente da cidade de Monterrey. É de onde eu sou originalmente, e depois de algumas festas eu já estava um pouco cansado. Meus filhos e minha esposa insistiram para que fôssemos à praia, pois fica muito perto de nós, possivelmente a 10 minutos de caminhada, e eu fui com eles ao invés de descansar, e acabei ficando ainda mais cansado de correr no mar. O pior de tudo é que naquela noite tivemos que voltar para casa para passar o dia 31 de dezembro com a família de minha esposa. Carregamos tudo no porta-malas do meu táxi e por volta das 7 da tarde partimos de volta. Essas datas tendem a congestionar as estradas. Infelizmente, para mim, que já estava cansado, escureceu e nem percebi quando adormeci. Sinto que foram alguns segundos, mas eu estava prestes a bater na traseira de um trailer. Nesse momento, lembro da imagem da Margarida correndo num parque e brincando com mais crianças. A garotinha corria em minha direção com os braços abertos e gritava para eu acordar. No meu sonho, estendi a mão para abraçá-la e quando o fiz, ela gritou no meu ouvido para acordar. O som ensurdecedor daquele grito imediatamente me trouxe de volta. Abri os olhos e quase fiquei preso na traseira de um trailer. Pisei no freio e os pneus começaram a escorregar até sair da estrada. Todos ficaram com medo. Não podíamos ver nada por causa da poeira. Perguntei-lhes se estavam bem e meus filhos apenas choravam. O resto é história, mas sei perfeitamente que Margarida salvou todas as nossas vidas e não espero que acreditem em mim. Até hoje trabalho como taxista e Margarida nunca mais apareceu na minha vida. Há muitas coisas que não entendo sobre isso, mas todos os anos acendo uma vela para ela no dia em que ela foi embora, agradecendo por nos salvar. Muito obrigado por me ouvir.